Salve, salve galera! Temos aqui informações do adversário da seleção brasileira. O Marrocos teve 2 baixas, 2 cortes de última hora. Cara, é isso aí, aconteceu agora e eu vou trazer aqui para você essas informações, tá? Se a seleção brasileira teve 4 baixas, contando todos, a seleção do Marrocos teve 2 e foi hoje, tá? Agora à noite. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui da imprensa falando da seleção brasileira. Valeu? Tamo juntos. Quero dar os créditos aqui para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Cara, o Disney Plus também irá transmitir os jogos da Copa do Mundo com as imagens da Cazé TV. Eles vão retransmitir, tá bom, galera? Vamos lá pro vídeo, simbora. Pode ser? Que daqui a pouco Dona Renata Roel chega aí para falar de arbitragem e para falar também sobre Infantino. O negócio é o seguinte, Rafinha hoje em coletiva falou várias coisas que a gente pode esmiuçar aqui e trocar uma ideia sobre a presença, a participação, a relevância desse jogador aí nesse time da seleção brasileira. Vamos lá. É diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora que me acompanha, né, mais diariamente lá fora. Mas eu acredito que se eu tenho que me provar para alguém, isso é para mim, para os meus pais, para minha esposa, para o meu filho, isso eu tenho que me provar para eles a cada dia. Infelizmente eu não posso mudar o gosto das pessoas. Eu entendo que tem gente que não gosta do meu futebol, tem gente que gosta e tá tudo bem. Pô, acho que é natural. Cara, eu gosto do futebol do Rafinha, viu? Eu gosto muito, acho ele um excelente jogador. Sair muito jovem do Brasil, tu não ter uma conexão com nenhum clube, é normal que a galera ainda, né, desconfie, esqueci a palavra que tu usou, mas que não tem essa conexão. Tá tudo bem. Não é essa conexão mesmo? Então, o Rafinha, ele precisa essa Copa para ele se provar na seleção brasileira? Ele ainda não se provou na seleção? Não se provou, mas eu acho que tem mais gente que não se provou do nível que tem que se provar, que é o Vinícius Júnior. Agora, Vinícius à parte, como é que ele pode ter essa conexão? Alguém lembra do Rafinha no Avaí? Não. Que é o clube, o único clube... Talvez o torcedor do Avaí. Ele nem chegou a se profissionalizar no Avaí, né? Ele fazia... Eu acho que nem o Rafinha lembra dele no Avaí, cara. Ele integrava o elenco quando já foi para Portugal. Isso é 2015, 2016. Agora, não é só ele, né? A gente tem uma geração, inclusive de gente que já passou, como o Roberto Firmino, por exemplo. Roberto Firmino é um jogador que merecia um carinho maior do torcedor brasileiro e também não tinha essa conexão, só que ele era do lado do Figueirense, né? É toda uma geração, isso não tem mais volta, isso é conviver com isso. E ele falou, não tenho que me provar para ninguém. Tem sim, e tem um jeito de se provar. Jogar mais com a camisa da seleção. Porque quem gosta do futebol do Rafinha, e eu gosto do futebol do Rafinha... Pô, todos nós. Mas somos nós que futebol do Rafinha futebol do Barcelona. Internacional. Exatamente. Se o cara não vê futebol internacional, e na Copa do Mundo aparece um monte de gente que não vê nem o nacional, não vê futebol nenhum, né? Então é natural que não vai ter esse carinho por ele. Eu não sei como é que vai cair essa declaração dele, né? Depende do torcedor, depende da cabeça das pessoas, pode parecer uma coisa pedante. Eu, particularmente, na posição dele, eu procuraria jogar mais e especular menos, até porque ele tem um histórico de falar antes, né, Jean? Contra a Argentina, né? 4-1, fatídico 4-1. Eu concordo plenamente. Aquela entrevista pro Romário, né, cara? Nossa senhora, né? Deu no que deu. Assim, o Rafinha, a entrevista do Rafinha, acho que assim, eu não esperava muito mesmo. Hoje, por exemplo, por tudo que está acontecendo na Copa, eu teria achado muito mais interessante a gente ouvir o Danilo. Acho que o Danilo era um cara que talvez fosse o entrevistado mais interessante para o dia de hoje. Não foi, escolheram o Rafinha, mas no fim das contas, eu não vou nem entrar muito nessa questão de, se ele tem que provar para ele, para o pai, para a mãe, para as pessoas, mas eu acho que assim, no fim das contas foi positivo, que não gerou nenhuma polêmica, porque as últimas entrevistas do Rafinha, né, de fato,
acabaram repercutindo de uma maneira não muito positiva, aquela em relação à Argentina, né, que depois terminou como terminou. Eu não sei o quanto a entrevista dele estimulou os argentinos ou não, acho que não, porque os argentinos, de fato, eles, quando vestem aquela camisa, os bichos ficam doidão mesmo, né, para qualquer jogo, e eles não precisam de declaração para serem estimulados a jogar com a camisa da seleção. Mas depois também, acho que a declaração sobre o Neymar, ele passou do ponto, pode elogiar, pode dizer, mas dizer que o Neymar vai ser o cara do Hexa, um cara que não vinha jogando futebol há tanto tempo, sendo que ele, Rafinha, era candidato a melhor do mundo outro dia. Acho que assim, o que se espera de caras como o Rafinha e como o Vinícius era justamente que eles chamassem o protagonismo. Ele falou que a coisa mais importante que ele tinha lá na coleção dele, tal, de troféu, era a chuteira. Então, era o Rafinha, Dembélé e Yamal, né? Que concorreram, se eu não estiver enganado aí, ao prêmio melhor do mundo, né? Bola de ouro, né? Se eu não estiver enganado, foi bola de ouro. Do Neymar. Era a chuteira do Neymar e tal. Não, e acho que, assim, essas coisas, a idolatria, né? Enfim, beleza, entendo a idolatria. A única coisa que me incomodou naquela entrevista especificamente foi dizer que o cara do Hexa é um jogador que não joga futebol em alto nível há 3, 4 anos. Isso. Porque ele, Rafinha, era candidato a melhor do mundo para muita gente. Ele era um cara para brigar pelas 3 primeiras posições há 2 temporadas. Sim. Então, assim, é deste cara que você espera o rendimento de alto nível. É do Vini Júnior que a gente espera o rendimento de alto nível. Então, enfim, tudo isso para dizer que as declarações dele, em geral, não são declarações em que cabem algumas contestações e discussões. Hoje eu acho que não teve nada de polêmico ou de tão relevante. Não. Nem para mais e nem para menos. Só para a gente entrar mesmo nessa questão da relevância do Rafinha, do futebol que o Rafinha ainda não apresentou em termos de seleção brasileira, que outros também estão devendo. A gente vai entrar na questão aqui dos outros também. Mas assim, essa conexão... Falei besteira, cara. Ó, os 3 concorrentes à última bola de ouro foi o Dembélé, Lamine Yamal e Vitinha, do Paris Saint-Germain. Foram esses 3. Eu sei que o Rafinha também estava ali concorrendo, né? Só que não sei em qual posição que ele ficou. O cara jogou um pouco tempo no Avaí, já saiu, foi embora. Mas se o Rafinha tivesse apresentações de alto nível Barcelona, ou perto disso, na seleção brasileira, essa conexão não ia acontecer. O torcedor não ia olhar e falar assim, esse é o nosso cara, esse é o cara que vai arrebentar, confiamos no Rafinha, tá todo mundo empolgado em ver o Rafinha jogar. Será que essa conexão não ia rolar? Estou contigo, concordo plenamente, né? Boa noite novamente aí todo mundo, boa noite ao pessoal fã de esportes. Estou com vocês e estou com o Jean, por isso que eu mudei meu voto, Jean. Você estava me perguntando, a minha argumentação, uma dessas argumentações era justamente por conta disso. Que a expectativa em cima dos 2 protagonistas, né? Os ditos protagonistas seriam o Rafinha e o Vinícius Júnior, de quem a gente espere mais, de quem a gente espera mais. E só de antemão também não achei nada demais essa sonora dele. Sinceramente, eu concordo, ele teria um pouco mais de identificação com o torcedor brasileiro se ele tivesse ficado um pouco mais de tempo aqui. Por exemplo, é o que a gente vê com o Endrick, com o Ryan, com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Neymar, com o Estevão. Esses caras que acabaram ficando mais tempo aqui, tiveram uma relação maior, o próprio Matheus Cunha, né? Tiveram uma relação um pouco maior com algumas torcidas aqui do Brasil e por isso tem um pouco mais, né, de identificação. No caso do Rafinha realmente não tem. E eu acho que o caso do Rafinha tem 2 pontos, né? Primeiro, ele começa muito bem na seleção brasileira, na ponta direita. E aí eu vou falar, né? O Galvão Bueno narrando, quando o Rafinha pegava na bola, e tem toda aquela questão, né? Temos um ponta direita, o driblador, aquele cara. E aí o Rafinha depois, com o surgimento do Lamine Yamal, que ele sai da ponta direita para mim, né? E ele vai para o meio, vai às vezes até para a ponta esquerda, que ele estava para sair do Barcelona, para falar a realidade. Sim. Ele acaba se transformando ali com o Hansi Flick. Ele se transforma em outro jogador, não é mais aquele cara, o driblador lá da ponta direita. Então, talvez, até a expectativa nossa também e de alguns torcedores era ainda daquele Rafinha. Para mim, ele ainda não conseguiu assumir essa responsabilidade na seleção, assim como o Vinícius Júnior. Para mim, os 2 estão devendo e por isso que eu mudei a questão do meu voto, que eu estava falando com o Jean, de levar o Neymar. Por quê? Os próprios caras que deveriam assumir essa responsabilidade de ser, por exemplo, né, um camisa 10, o protagonista, porque o Rafinha poderia ser candidato a camisa 10 da seleção. Um Vinícius Júnior é a mesma coisa, estão lá os caras
pedindo a convocação do Neymar para ser o cara do Hexa, mesmo que ele não esteja apresentando um bom nível técnico e físico há bastante tempo. E isso é notável, né? Isso não é nenhuma surpresa, basta assistir os jogos do Santos, coisa que a gente faz, mesmo que algumas pessoas duvidem, né? Mas a gente faz. Então... Excelente comentário, cara. As pessoas duvidam de tudo. Então assim, sinceramente, acreditou com você, William, se o Rafinha tivesse tido algumas apresentações melhores, né, nesses anos só em seleção, mesmo sem ter tido, né, tanto assim, esqueci a palavra agora, mas enfim, alguma identificação maior com algum clube brasileiro, se ele tivesse tido uma apresentação significativa nos últimos anos com a seleção brasileira, ele teria sim essa conexão com os torcedores. É porque a torcida espera mais. E vai esperar mais agora, porque a gente de manhã estava conversando sobre isso, é um assunto que a gente pode jogar aqui, não tem problema nenhum, porque ao lado direito do Brasil temos um problema. Tem o Estevão que foi cortado, agora o Wesley foi cortado, o Rodrigo poderia ser um cara que poderia atuar por ali, também não está. Então agora a gente tem ali Luiz Henrique, o próprio Rafinha, que pode ser deslocado, o Paquetá, que se jogar por ali vai ficar torto. O Militão ia jogar por ali. O Militão ia jogar. Pois é, né, cara? Que coisa estranha, né? O Estevão foi cortado, né? Nem foi convocado, na verdade. E daí saiu, né, cara, que ele não tá mais lesionado, tá curado. Olha aí, ele não poderia estar aí junto? Ele foi cortado, então a gente não tem zagueiro. A gente não tem zagueiro para jogar por ali. E se você for pegar a escalação no 4-2-4, 4-2-3-1, 4-3-3, enfim, não interessa qual a escalação que você deseja usar, vai faltar alguém pelo lado direito. Sim. E esse cara talvez seja o Rafinha novamente. Então vai se criar, ao meu ver, uma expectativa em cima do Rafinha, pegando a bola e fazendo a diferença, ou o Brasil vai jogar sem centroavante. Pelo menos a minha, assim, pensando rapidamente, eu passando para vocês a discussão. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Alexandre. Aí indiferente para mim. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Aí do jeito que está hoje, o Rafinha, Vinícius Júnior e um centroavante. Matheus Cunha, Igor Thiago, Endrick. Ele botou o Paquetá na esquerda e deixou o Rafinha com liberdade de movimentação. Ficou faltando gente do lado direito contra o Egito. Não teve ninguém depois que o Wesley saiu. Foi. Então, o que ele vai fazer agora? Vai tirar um centroavante, vai deixar Rafinha e Vini na frente e vai botar o Luiz Henrique lá na direita? Eu acho que isso. Ou ele vai deixar o time com o centroavante e vai deslocar o Rafinha para lá? É uma boa pergunta que eu vou passar para o André Kfouri. Porque o André Kfouri está conosco, direto lá dos Estados Unidos, participando desse linha de passe. Se o André não ouviu a pergunta, acho que ouviu, né? Se não ouviu, a gente repete aqui, mas vou passar a bola para ele já entrar na conversa e já dar o pitaco dele. Tudo bem aí, André? Oi, William, tudo bem? Boa noite a vocês todos aí, um abraço a todos os amigos no estúdio e, claro, ao fã e à fã de esportes que nos acompanham nesse linha de passe, a gente aqui nos Estados Unidos, perto da seleção brasileira, há 3 dias da estreia no Mundial. Mas não, eu estava, antes de vir para cá para participar do programa, algo que eu aguardei o dia inteiro para fazer, com ansiedade e felicidade, claro, mas eu estava participando de uma live com alguns companheiros mexicanos e de outros países da ESPN, tratando de outros assuntos. Então eu não ouvi a pergunta, mas eu imagino que seja algo relacionado a quem é a maior liderança nesse momento da seleção. É um palpite meu, pela conversa que eu ouvi de vocês aí. Olha, André, é o seguinte, não era essa a pergunta, mas pode responder essa, porque essa era a próxima. Pode responder essa e a gente entra na questão do esquema, o Rafinha ali pela direita. Mas pode responder essa, que essa é ótima, essa era a próxima. Vamos nessa. Essa é uma das questões, né, William, em relação à seleção. E são muitas. Se a gente for pensar, 3 dias antes do primeiro jogo no Mundial, sendo que essa partida contra o Marrocos, indiscutivelmente, é o jogo mais difícil que a seleção brasileira tem na fase de grupos, eu acho que todo mundo concorda que as coisas deveriam estar num estágio melhor, né? O fato de haver uma dúvida, principalmente uma dúvida no lado direito da defesa, uma dúvida no meio de campo, além de provavelmente também uma dúvida sobre como jogar, quantos jogadores no meio de campo, um atacante a mais, um a menos. Essa conversa que a gente vem tendo já há algum tempo, questões como essa são comuns às seleções que chegam ao Mundial com uma amostra sólida e longa de trabalho, mesmo que os resultados possam não ser os melhores sempre, mas até mesmo as seleções que chegam
maduras para a estreia em um Mundial, na véspera elas têm questões. Tem alguém que não está muito bem, ou um outro jogador que se machucou já no local da Copa. Tudo isso é normal. Mas é que com 12 jogos sob o comando do técnico da seleção, não é possível querer que haja um time maduro em que os jogadores se entendam, estejam cômodos, confiantes a respeito dessa capacidade. E a seleção brasileira, não tendo isso, também não tem alguém que chame a responsabilidade para si. Eu ouvia os comentários aí, eu concordo com tudo que foi dito a respeito dos jogadores que deveriam emergir como figuras, como referências na seleção brasileira, porque tem esse tamanho no futebol de clubes, nas suas equipes, especialmente Vinícius, Rafinha, acho que são os dois jogadores mais citados como, né, esse possível líder técnico, essa referência de estímulo, de exemplo, de tamanho de jogador, mas na verdade não tem. E a gente tem que voltar à convocação do Neymar, como vocês já passaram por ela também, porque essa convocação, eu acho que a gente pode falar de novo aqui, né, embora seja uma repetição e talvez o público esteja cansado desse tipo de comentário, mas nem a seleção brasileira conseguiu apresentar um sucessor para o Neymar, como a geração atual não tem um jogador que tenha feito que tenha essa projeção e que possa na seleção ocupar o posto que o Neymar ocupou. Entre outras coisas, é por isso que o Neymar está aqui na fisioterapia, tentando alcançar as condições mínimas para jogar e sem ter sido visto até hoje no campo de treinamento. Ok, ele está machucado. A Copa começa daqui a 3 dias. Se trabalha para que ele faça a sua aparição, provavelmente, no segundo jogo. Então, se eu tiver que citar quem é um jogador candidato a tomar esse lugar, a ser alguém que levante a mão e assuma uma posição, eu não consigo imaginar alguém além do Vinícius e do Rafinha. Mas não sei também se eles têm essa pretensão, se eles têm esse objetivo. Porque no ambiente, que me parece muito bom, as entrevistas têm sido tranquilas, os jogadores têm no seu semblante uma expressão de tranquilidade, mas eu não acho, honestamente, que haja no grupo da seleção brasileira alguém que queira ascender e tomar conta, digamos assim. Eu vou trazer uma informação aqui. Tem 2 cortes na seleção marroquina. O Ezazuli, que já tinha sido, né? Não é que ele tinha sido cortado, mas já era desfalque para a estreia. 2 ou 3 semanas. Por 2 ou 3 semanas, ia ficar fora da fase de grupos. Tá cortado. E o Naif Aguerd também cortado da seleção marroquina. Um joga no Olympique de Marseille, outro é do Betis. Os 2 estão realmente cortados. Então, vai ter que ter substituição na seleção do Marrocos. Vai tendo problemas aí com relação a condições físicas. E esse jogador, o Abde Ezazul, é bom jogador, hein, galera? Se machucou numa fatalidade, cara, que eu quero dizer. Foi uma lesão besta, cara. O jogador caiu em cima da perna dele e lesionou. Loucura, velho. Primeiro adversário do Brasil aí na Copa do Mundo, né? A gente se sente por Marrocos, mas do outro lado ficou com medo lado, né? Ainda mais com o Ezazuli, né? Esse principalmente. Que esse a gente já sabia que não jogaria contra o Brasil, mas é uma pena, de fato, né? Pro Marrocos, é uma perda considerável, porque contra a Noruega foi um dos principais nomes. Ele, Brahim Dias, o Saibari também na referência do ataque, com o Hakimi chegando também, enfim. Eles fizeram um inferno na saída de bola da Noruega. A Noruega passou ali uns 20 minutos de um apavoro tremendo. O Ezazuli sendo peça fundamental desse ataque de Marrocos. Então, uma perda significativa, sim. Para o Brasil, sinceramente, desculpa aqui, mas para o Brasil uma ótima notícia. Para o Brasil já não havia dúvida, né? A gente já sabia que ele ia ficar pelo menos 2 semanas fora. Sem duvidamente! Eu sei que essa palavra não existe. Calma aí, cara, calma. Só estou brincando. É que o Pascoalzito fala assim, sem duvidamente.
Eu só estou brincando também. Ora, é assim... Ainda mais pro lado direito do Brasil, já. Então, exato, que hoje não se sabe, né? Sabe quem vai jogar lá, quer dizer, jogar. É um lado completamente indefinido. Quer dizer, imagino que não mais completamente indefinido, mas a gente vai esperar para basicamente saber se joga Ibáñez ou Danilo, e seja um ou seja outro, é a terceira opção. Sim. Seria a terceira opção do Ancelotti, porque a primeira era o Militão, a segunda era o Wesley, agora o Brasil vai para a sua terceira. Então vamos ter ali um embate de reservas nesse setor do campo, mas acho que é muito lamentável também a ausência do Ezauzoli, principalmente, da Copa do Mundo de maneira geral, porque a gente estava falando de ali um titular e de um cara que talvez existisse a esperança de que ele pudesse vir a jogar nos mata-matas, né, lá para frente, sei lá, oitavas de final. Aí, assim, para o primeiro jogo, como você falou, a gente já sabia que ele não ia atuar, já era um desfalque, mas ficar sem um jogador dessa qualidade na fase de grupos, olhando o lado do Brasil, né, que também tem seus desfalques, a briga pelo primeiro lugar do grupo seria com o Marrocos, né? Sim. Então, o Marrocos sofre dois desfalques, um extremamente sensível, e aí por mais jogos, ou seja, né, na briga ali pelo primeiro lugar do grupo... Vai que tremendo. Né? Em nenhum caso, me parece muito difícil que a gente venha a ter um confronto, claro, vamos ver o que vai acontecer daqui até o final da Copa, mas que o Brasil tenha algum confronto em que a gente possa dizer, poxa, esse outro time está mais prejudicado pelos desfalques do que a seleção brasileira, porque a seleção brasileira perdeu 3 titulares e depois perdeu um 4º titular, que não era titular no começo do que o Ancelotti imaginava e chegou a afirmar que tinha como o time definido para a estreia. Ele falou isso lá atrás e eu acreditava naquilo. Antes dele perder o Estevão, antes dele perder o Militão. O Rodrigo, àquela altura, ele já tinha perdido, né? Mas aí ele resolve um problema com o Wesley e o Wesley se machuca. Então, eu acho que se tem uma coisa que ninguém vai poder dizer, que é assim, o Brasil ganhou de X ou de Y porque X ou Y estava desfalcado. O Brasil também está muito desfalcado, estará muito desfalcado até o final da Copa do Mundo. Boa notícia para a Escócia também, dá um alento para a Escócia, que também teve o corte do Gilmour. Do Billy Gilmour. Exatamente. Joga no Napoli, quer dizer, ninguém tá, não adianta. E está ali no segundo patamar dos jogadores da Escócia. Isso né? é o futebol atual, né? Mais uma lesão séria do Billy Gilmour, né? Porque ele tinha tido uma lesão essa temporada também. Ele tinha, mas não tinha sido séria, né? Quer dizer, essa daí, pelo jeito, é até mais séria, né? Claro que o McTominay é o grande nome, mas acho que se a gente sair do McTominay, é ele, né? Sim. O André Kifuri, para poder te liberar aí... Muito bem, galera. É isso, então. A seleção do Marrocos tem 2 baixas de última hora, né? Os 2 jogadores, o Abder Ezauzoi. Minha língua enrola de um jeito para falar o nome desses caras aqui. E o defensor Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille. Então, 2 jogadores, tá? O defensor Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille, e o atacante Abder Ezauzoli, do Betis, que não conseguiram se recuperar a tempo e estão fora da Copa do Mundo. 2 jogadores foram convocados para os lugares deles, né? Eu nem sei, cara, quem são esses jogadores aqui. O nome de um deles é Marwin Sandani, que joga no Al Fayed, da Arábia Saudita. E o outro é o Amine Isbai, do Angers. Angers deve ser dos Estados Unidos, né? Esse time aqui. Então é isso. Se por um lado a seleção brasileira teve más notícias, né? Quando cortou o Wesley, quando cortou lá atrás o Militão, quando cortou o Estevão, né? Quando cortou também o Rodrigo bem lá atrás. Então, assim, a seleção brasileira teve desfalques muito importantes, né, galera? Que nem puderam ser convocados, né? Então, é uma boa notícia para a seleção brasileira, esses 2 cortes aí da seleção marroquina. Esse Abde é bom jogador, hein, cara? Bom jogador. E um jogador caiu em cima da perna dele ali, fatidicamente, e o cara se lesionou, né? Acontece. Olha o Arrascaeta, o cara caiu em cima do ombro, fraturou a clavícula. Vai entender, né? Coisas que acontecem, galera. Às vezes, dentro de casa, a gente cai e se machuca, né? Tamo juntos, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu!